Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live, agora sobre o conteúdo SPED fiscal, como identificar e corrigir inconsistências. Essa live de hoje vai ser mais voltada à parte técnica, certo? Do próprio validador do PVA, e onde determinado campo do PVA se encontra no sistema Atenas, certo? Então, a gente vai navegar pelo registro de abertura, bloco dos documentos fiscais, né, que seriam os blocos dos arquivos de entrada e saída. Falaremos do bloco E, que seria a apuração propriamente dita. Passaremos também sobre ativo permanente e inventário, né, que seriam os blocos mais tradicionais e utilizados entre os nossos clientes, certo? Começando pelo registro de abertura, que seria o bloco 0. O registro de abertura do SPED fiscal é o registro de abertura do arquivo digital. Contém as informações cadastrais do contribuinte e os dados gerais da escrituração. Identifica também o contribuinte e define o período da escrituração fiscal digital. Seria mais um bloco de cadastro mesmo do SPED fiscal. Inclui os dados da inscrição ST, o responsável pelo ICMS destino, certo? Se a empresa possui inscrição ST ou ICMS destino, essas informações também inseridas nesse bloco 0, bloco de abertura. Inclui também os dados do contabilista responsável por prestar as informações no arquivo digital. Aqui seriam mais os dados do contador mesmo responsável pela assinatura, né? Pela assinatura e pelas as informações contidas no arquivo digital. E as informações, né, todas essas informações aqui do bloco 0, elas são preenchidas diretamente no cadastro de empresa, aqui do nosso sistema Atenas. Então, repare que o bloco 0 ele é mais voltado para cadastro mesmo, né? Os dados do contribuinte, inscrição estadual e etc. E também os dados do contabilista, responsável por prestar essa informação. Onde todas as informações ela é contida aqui dentro do cadastro de empresa. Também a gente tem as tabelas do contribuinte, né? Nesse bloco estão reunidas as informações que serão utilizadas nos demais blocos da escrituração digital, como 0150, que seria a tabela dos participantes. É o cadastro de pessoas informadas no registro fiscal de entrada ou saída. Então, aqui seria o cadastro da pessoa, né? Que é utilizado tanto no registro fiscal de entrada quanto no registro fiscal de saída. O 0190, identificação das unidades medidas, né, encontradas dentro do cadastro de produto, né? Então, a unidade de medida utilizada naquele produto, essas informações elas são concentradas aqui no bloco 0190, né? Que seriam os cadastros, né? O 0200 seriam os nossos itens e produtos, né? Movimentação dos produtos de entrada e saída dentro do período. Então, aquele produto que movimentou dentro do período da escrituração fiscal digital, ele vai estar concentrado aqui no 0200. O 0400, que seria a natureza de operação, é o nosso propriamente tipo de movimento, né? E seriam os tipos de movimentos utilizados no registro fiscal de entrada e saída. Né? Aquele tipo de movimento 10, 20, que é o mais utilizado, né? 10 para entrada, 20 para saída. Esse tipo de movimento lá no registro fiscal, ele vai estar concentrado aqui nesse bloco 0400. E o 0450 e o 0460 são as informações complementares, né? Observações lançadas na aba SPED do registros fiscais. Né? E aqui, ó, a gente consegue enxergar todos esses dados que a gente falou, né? O 0150, que seria o código da pessoa, os dados da pessoa propriamente dita. O 0200, que seria o nosso produto movimentado dentro do período. O 0400, que seria o nosso tipo de movimento. E o 0450 e o 0460, que seriam as informações complementares lançadas aqui nessa aba SPED do registro fiscal. Então, repare que todas as informações elas são extraídas do registro fiscal. Né? O registro fiscal que teve movimentação naquele determinado período. E aqui a gente tem o nosso 0190, né, que seria a unidade de medida, que essa unidade de medida é propriamente do produto utilizado do registro fiscal, certo?
E aqui a gente tem o nosso cadastro do ativo. Nesse bloco estão reunidas as informações referentes aos cadastros utilizados para o controle e aproveitamento do ativo imobilizado, 0300, que é os bens componentes do ativo imobilizado. É a relação dos bens utilizados para aproveitamento do crédito SIAP, certo? Então, aquele bem que foi utilizado dentro do bloco G do SIAP, o cadastro dele é realizado aqui dentro desse bloco 0300. O 0500, ele é utilizado, ele é o nosso plano de contas, né? Que são as contas contábeis empregadas na movimentação de entrada e saída, configuradas a partir do CFP das operações. E o 0600, caso a empresa venha utilizar centro de custo, esse centro de custo é cadastrado aqui. Ele é lançado aqui nessa tabela 0600, que seriam os cadastros vinculados aos registros fiscais da movimentação de entrada e saída. Então, aqui é o nosso bem do 0300, né? Onde vai todo esse dado utilizado para SEAP lá dentro desse bloco, ou esse bem, ou vários bens. Aqui seria o 0500, sobre a conta contábil, né? Onde eu faço a vinculação da conta contábil para levar para o meu arquivo SPED fiscal, certo? É nessa tela aqui que eu configuro a conta contábil. Aqui eu tenho como configurar uma conta contábil geral, uma conta contábil por plano de contas, ou, se eu quero a informação mais detalhada ainda, código plano de contas e código empresa e filial. A gente tem essas três opções. E o sistema ele irá pegar a informação sempre mais detalhada. Se eu tenho informação aqui, aqui e aqui, dentro desses três campos, eu vou pegar sempre na informação mais detalhada. Então, resumidamente, se eu tiver preenchido esses três campos, eu vou pegar da conta contábil por plano de contas, empresa e filial. E aqui é o nosso 0600, que seria o centro de custo utilizado na nota fiscal, onde esse cadastro irá ser criado dentro do 0600 no bloco de abertura. E aqui, né, avançando, a gente vai para os blocos dos documentos fiscais, que seria o bloco C, começando pelo bloco C, certo? O bloco C é o principal bloco de escrituração fiscal responsável por registrar todas as operações de entrada e saída de mercadorias, bem como as prestações de serviço de transporte e comunicação. Ele reúne todas as notas fiscais emitidas ou recebidas com destaque para aquelas com incidência de ICMS ou IPI, incluindo os modelos 01, 1A, 04, 55 e 65, entre outros. Né? E como é que o sistema identifica qual tipo de modelo, né, aquele registro fiscal, ele vai para determinado bloco, através do nosso tipo de documento fiscal, né, onde o sistema apenas identifica automaticamente o bloco de cada registro fiscal por meio da configuração do modelo Sintegra, definido para cada tipo de documento vinculado, certo? Então, repare que aqui o sistema ele identifica se o modelo se integra do tipo de documento e ele está devidamente configurado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês do que eu estou falando. É esse tipo de documento aqui, ó. Aqui nesse meu banco de dados, o 27 seria a nota fiscal eletrônica. Onde a nota fiscal eletrônica, o tipo de modelo se integra é o 55, certo? E vamos ver outro aqui. Ó, CTE, o 57, entendeu? Deixa eu ver outro aqui. Ó, nota fiscal de papel, modelo 1, né? E nem é mais utilizado hoje em dia. Deixa eu ver. Nota fiscal de comunicação, modelo 21, né? Então, repare que o tipo de documento vinculado ao meu registro fiscal é onde eu vou determinar em qual bloco ele vai ser inserido. Se é no bloco C, ou no bloco D, ou no bloco de comunicações, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de cupom consumidor eletrônico, né, e etc. Então, a partir do tipo de modelo
eu identifico onde esse registro fiscal vai ser inserido dentro do meu SPED fiscal. E aqui é a estrutura principal do bloco C, né? Ele começa pela abertura do bloco, indica o início do bloco C, vem o cabeçalho da nota fiscal, que seria a capa da nota fiscal, a capa do registro fiscal, né? O registro fiscal ele é dividido em duas etapas. Eu tenho a capa da nota, onde é aquela primeira informação, assim que você abre o registro fiscal. E eu tenho os itens da nota, que é propriamente a nossa aba de itens do registro fiscal. Então, repare que aqui eu venho cabeçalho e aqui vem os itens da nota. E aqui um detalhe muito importante, pessoal. As informações contidas nos itens, valor total, base, alíquota, valor de ICMS, ela tem que ser a mesma contida na capa da nota fiscal. Isso gera bastante inconsistência se uma informação está diferente da outra. Para a gente identificar isso, a gente tem o nosso livro de inconsistências, que fica lá em relatórios, livro de entrada e saída, né? Seleciona o tipo 2, que seria o livro de inconsistência fiscal, e nele você analisa toda a inconsistência da nota. Se o valor do item tiver diferente do valor da capa da nota, esse livro de inconsistência ele pega. Se eu tenho um valor de ICMS maior do que a da capa da nota, esse livro também pega essa inconsistência. Então, um detalhe muito importante, precisa ser feita essa análise pelo analista fiscal, tanto da nota de entrada quanto das notas de saída. Isso evita bastante erros, né, pequenininhos lá no SPED fiscal. Porque se eu tiver a diferença de 1 centavo de um para o outro, ele vai dar erro e você não vai conseguir enviar o seu arquivo. Vem um 190, que será o resumo por CST e CFAP, que será a consolidação fiscal da nota, né? Então, aqui eu consolido as informações por CST e CFAP. Né? Detalhe importante também, tem que analisar o CST da nota, se aquele CST contido na nota realmente é o que é para estar, se é o 00 tributado, se é o 020, 060, 090, o analista fiscal precisa fazer essa análise e identificar se aquela operação realmente está contingente com a nota fiscal. Vem um C400 a 499, que seria SF e cupom fiscal. Operações com SF, SAT, cupom fiscal eletrônico. Vem um C500, nota de energia, água, gás, etc. Né? Documentos de serviços públicos. Vem um C600, que será a nota fiscal modelo 21 e 22 de telecomunicação, documentos específicos. E vem o C990, que será o encerramento do bloco. Então, o bloco ele começa desde o C01 e termina no C990. E tudo que está entre o corpo desse bloco seriam os dados das notas fiscais. Certo? Aqui, repare, ó, através do modelo do documento sintético que eu identifico se eu vou lançar no C100, no C400, no C500 ou no C600, que é a tela que eu mostrei anteriormente. Essa aqui, né? Então, a partir do modelo do documento se integra, eu vinculo onde eu vou lançar esse documento fiscal. E avançando, a gente tem os blocos dos documentos fiscais, que seria o bloco D. O bloco D registra as operações e prestações de serviços, né? Especialmente nas áreas de transporte, comunicação, energia, gás e similares, que também geram incidência do ICMS. Ele contempla tanto as entradas de serviços tomados, quanto a saída de serviços prestados. A vinculação do bloco D é determinada pelo tipo de documento fiscal configurado no registro fiscal correspondente, que seria o modelo se integra, né? O bloco D, ele tem essa mesma especificidade, né? Onde eu separo, onde eu pego aquele registro fiscal e identifico. Ele vai para qual bloco? Bloco C ou D? Ele vai para qual subbloco? Ele vai para C100, D100, né, etc. Através do modelo sintético, eu identifico qual campo esse registro fiscal vai ser lançado. E aqui eu tenho a estrutura principal do bloco D. Ele começa pelo D01, né, nota fiscal, e avança por D100,
nota fiscal de serviço de transporte emitidas ou recebidas no modelo 07, 08, 57. Vem o D300 e D400, que serão os fiscais de comunicação, telecom, modelo 21 e 22. Vem o D500, serviço de energia, elétrica, gás, etc., modelos 06 e 29, né? Repara que lá no C100 eu também tenho campo para energia, né? Nosso fiscal de energia, água, gás, etc. Mas nesse C500 ele só vai ser lançado se o modelo for diferente desses dois carinhas aqui. Se o tipo de documento, o modelo Sintegra for 06 e 29, ele vai ser lançado aqui, no D500. E vem o D990, que seria o encerramento do bloco, né, que seria a totalização das linhas dentro do bloco D. E aqui também, né, eu configuro o tipo de documento no modelo Sintegra, certo? Vem a apuração do ICMS IPI, bloco E. O bloco E ele reúne e resume as informações dos documentos fiscais, entradas e saídas. Identifica os débitos e créditos fiscais de cada período de referência. Gera o controle do saldo, credor ou devedor, base para o recolhimento ou compensação nos períodos seguintes. Ele serve para apurar o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPI, que será o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele demonstra também os ajustes, estornos e ressarcimentos que impactam o cálculo do imposto, certo? Aqui seria a estrutura do bloco E. O bloco E é formado por diversos registros interligados que consolidam as informações fiscais necessárias para a apuração dos impostos. A seguir, destaque-se os principais e mais relevantes registros desse bloco. Vem um E01, que seria a abertura do bloco, propriamente dito, que ele indica o início do bloco, se há movimento ou não, 0 ou 1. Né? Se eu for enviar um FD sem movimento, o bloco E vai estar indicado como 0. Se eu for enviar com movimento, ele vai estar indicado como 1, né? Indicador de movimento. Vem o E100, que seria o período da apuração do ICMS. Ele define o intervalo de data inicial e final e marca o início da apuração dos impostos. Vem o E110, que seria a apuração do ICMS e das operações próprias. Ele apresenta o resumo dos valores de débito e créditos de ICMS provenientes dos blocos C e D, certo? Vem o E111, que seria o ajuste da apuração de ICMS. Ele registra os ajustes e estornos de débito e crédito, glosas, incentivos e estornos. Vem o E112 e o E113, que serão as informações complementares. Ele referencia o documento que comprova os ajustes realizados no E111. E vem as informações adicionais, observações e detalhamentos exigidos pela legislação estadual. Tudo isso, pessoal, ele é registrado aqui na própria tela de apuração de ICMS. Eu venho aqui na minha apuração de ICMS. E aqui ele começa pelo bloco E110, certo? Ele vai levar o valor de débito, o valor de crédito, outros estornos, se tiver. E como é que eu lanço um estorno, Yuri? É bem simples. Deixa eu apurar aqui, ver se ele puxa alguma coisa. Ele puxou 182,17 de débito, né? Aí como é que eu confiro esse débito? Eu posso vir aqui no livro, propriamente dito, do ICMS, e analisar de onde é que está vindo essa informação. Ó. Então, aquele 182,17, ele está vindo dessas duas operações, né, de venda. Uma de venda de mercadoria e outra de venda de combustível, né? E se eu tivesse valores de créditos, ele também está detalhado aqui no livro de registro de apuração de ICMS. Aqui seria o resumo da base de cálculo, imposto debitado, se eu tiver operações isentas não tributáveis,
ou outros, né, que ele separa operações com débito de imposto, operações sem débito de imposto. E aqui também ele separa por entrada e saída, certo? Se eu gerar o registro, um resumo, ele vai trazer o mesmo livro, só que na segunda capa ele vai trazer o resumo da minha apuração, certo? O débito do imposto, outros débitos se tiver, estorno, o crédito, outros créditos e estorno se tiver. Ele irá trazer o subtotal e trazer a apuração, né? Se teve imposto a recolher, o saldo credor a transportar para o período seguinte. Eu consigo fazer análise dentro desse livro ou posso fazer análise diretamente com nossos painéis, tanto no painel de entradas e saídas, que ele mostra as operações de capa da nota, certo? Quanto no painel de itens. Ele vai trazer informações detalhadas por itens, né? E o livro de consistência, pessoal, que eu falei, ele fica aqui, ó. Em relatórios, registros, entrada e saída de serviços, relatório de consistência. Vamos ver se tem alguma inconsistência nesse período, né? Com essas duas notinhas, essas duas operações. Aqui ele deu um monte de inconsistência, né? Então quer dizer o quê? Se eu gerar um SPED fiscal com essas inconsistências, ele vai dar vários erros de validação, impedindo a sua transmissão. Então, é de extrema importância que o analista fiscal que esteja operando a apuração de CMS-PI dentro do Atenas, ele sempre faça essa conferência. Esse relatório ajuda bastante o usuário a identificar possíveis erros de inconsistência. Então, né, o ponto principal é, tem inconsistência na minha movimentação, eu tenho que investigar essa inconsistência, sanar essas inconsistências, para depois apurar o ICMS e gerar meu arquivo SPED FD, certo? E para lançar um ajuste, como é que eu faço para lançar um ajuste aqui? Eu quero lançar um ajuste de, sei lá, eu quero lançar um ajuste que a empresa pagou imposto que não era para pagar. É um exemplo fictício, né? Então, eu posso vir aqui, ó, lançar o ajuste, certo? Deixa eu mudar aqui para a UF da empresa, mostrar uma tela mais fácil. Como eu estou no Rio Grande do Sul, vou colocar lá na minha cidade natal, Ceará. Então, vem aqui. E aqui eu lanço o ajuste propriamente dito da minha apuração, né? Ah, Yuri, beleza, tu me ensinou como é que lança o ajuste. Mas onde é que eu cadastro os códigos de ajuste? Né? Vamos colocar aqui, R$100. Olha, eu tenho 182 de débitos, mais 100 de outros créditos. Clique em apurar. Ele fez um menos o outro e deu 82 de ICMS a recolher. Tá, como é que eu lanço, como é que eu cadastro esses códigos? Cadastro, parâmetros, código de recolhimento. Eu procurar o F da minha empresa. Como eu coloquei Ceará, vou colocar CE, eu posso vir aqui, ó, eu posso digitar direto, ou posso pesquisar aqui na setinha de rolagem. E aqui eu coloco o ajuste que eu quero lançar. Então, aqui eu lancei esse ajuste, CE020005, que seria o descrédito, aquisições de ativo imobilizado SIAP, certo? E aqui eu lanço esse valor como outros créditos, né? O que esse valor vai lançar na minha apuração? Se vai ser outros créditos, outros estorno de débito, estorno de crédito, né? Eu indico onde esse ajuste ele vai lançar o valor. E aqui seria um código sequencial, né? Você pode colocar aqui, ó. Vamos fazer outra aqui. Você pode colocar
propriamente o código do ajuste aqui, ó. Ele tem espaço certinho para o código. Ó, repara que o final do código é o final daqui. E aqui eu quero lançar estorno de débito. E aqui é estorno de débito. Lancei aqui, ó. Estorno de débito, estorno de crédito, né? Vamos deixar ele como estorno de crédito. Como eu lancei 100 de crédito, eu quero lançar 100 de débito. Então, eu venho aqui, ó, estorno de crédito. Ele já aparece aqui, ó. Vamos lançar mais R$100. Então, ficou 100, 100. Clica em OK. Ele voltou, ó, por 182,17. Né? E onde é que eu vejo esses ajustes? Aqui, ó, na aba do arquivo SPED, certo? Ele irá lançar aqui os ajustes provenientes da sua apuração. Se eu tiver a 112 e a 113, ele também irá lançar aqui. Claro, eu fiz um processo totalmente manual. Tem como automatizar isso, criando regras de impostos, certo? Onde eu crio uma regra de cálculo dentro do sistema Atenas e eu digo para ele o que ele pega de determinado valor. Né? Eu tenho essa regra aqui de default, ó, onde eu indico o que ele pega como existência, base de cálculo e valor, e aqui eu configuro os ajustes do 695 ou R$111. E aqui eu consigo fazer em lote, por nota fiscal, certo? Se eu quiser lançar um ajuste na nota, o 665, né? 695 e 97 eu consigo lançar aqui em manual, né? Mas voltando a dizer, tem a opção manual e tem a opção automatizada, criando a regra de imposto. Aí, fazendo todos esses ajustes, ele validando a apuração aqui do ICMS, ele vai ser transportado lá para o meu bloco E, certo? E vem o bloco E116, que seria o detalhar o valor do ICMS, recolher o código de receita e a data prevista do pagamento, que será a obrigação, né? A obrigação da guia, né? A guia de recolhimento do ICMS. Viu mais 200 ou 210, que é a apuração de ICMS substituto, né? ST, ICMS ST, substituição tributária por OF. Viu um E500, apuração de IPI, onde consolida e junta os dados do IPI. Né? Aqui eu estou falando do ICMS, e o IPI ele começa a partir do bloco E500. E a apuração do IPI ele também segue o mesmo critério. Eu tenho que analisar o meu registro fiscal, analisar toda a minha movimentação fiscal, verificar se eu tenho alguma inconsistência. Não tendo inconsistência, eu vou lá na tela do ICMS IPI, clico em apurar, realizo, eu lanço os devidos ajustes da apuração e depois eu gero meu arquivo SPED fiscal. Né? Dentro dessa tela aqui, ó, da apuração de ICMS. Né? Aqui eu tenho o ICMS normal, imposto 1, imposto 4 seria o ICMS ST, o imposto 2 seria o IPI, são os mais utilizados entre os nossos clientes. Vem o ativo permanente, que seria o bloco G. O bloco G é um conjunto de bens e direitos destinados à manutenção das atividades da empresa. Seria a movimentação de entrada e saída de produtos que não são destinados à venda. Um exemplo prático, né? Que seria máquinas, equipamentos, móveis e veículos e instalações. Se eu sou uma empresa de comércio, um supermercado, eu compro um carro, ou eu compro uma máquina para o meu comércio, essa máquina não vai dar entrada como 2102, se for de fora, ou 1102, se for dentro da mesma UF. Eu vou dar entrada com o CFAP 1551 e 2551, que seria a compra de ativo imobilizado.
Então, toda movimentação de compra e venda de ativo imobilizado, 1551 e 2551, eles vão estar registrados aqui no bloco G, de ativo permanente. Claro, se essa movimentação tiver configurado o SIAP, que seria a configuração do propriamente crédito de ICMS desses bens de ativo imobilizado, que é baseado no artigo 20 da resolução do ICMS de cada estado, né? Então, cada estado ele pode ter sua regra específica, mas norteando no artigo 20 da resolução do ICMS. Ele é responsável por controlar os créditos ICMS decorrentes de aquisição de bens do ativo imobilizado, né? E vem também do ajuste SINEF 08/97. E qual é o objetivo desse bloco G? Ele demonstra quais bens que geraram direito ao crédito ICMS. Ele controla mensalmente a apuração desses créditos. E ele também permite o cruzamento das informações entre a escrituração fiscal e a contabilidade, né? Na contabilidade, eu falo que seria o próprio ativo imobilizado da contabilidade, né? Porque tudo que eu compro de ativo imobilizado destinado a SIAP, eu tenho que registrar no bloco G, e na contabilidade eu tenho que registrar num grupo específico de imobilizado. E a apropriação do crédito do ICMS. O ICMS destacado na nota fiscal, ele não é creditado integralmente de imediato, né? Vamos supor que eu compro uma mercadoria, essa mercadoria ela tem ICMS destacado. Esse ICMS destacado, eu posso me aproveitar dele integralmente. Mas se eu compro uma máquina, e essa máquina, a nota fiscal dessa máquina, sei lá, eu comprei uma máquina de 100 mil e eu tive um destaque de ICMS de 18 mil. Eu não posso pegar esses 18 mil e simplesmente colocar como crédito na minha apuração. Eu tenho que fazer todo esse controle, pegar os 18 mil, dividir por 1,48 avos, né? Avos. E pegar esse avos e me aproveitar dentro da minha apuração de ICMS. Ou seja, em 48 parcelas ao longo de 4 anos. Cada bem é controlado individualmente no SIAP, controle de crédito ICMS do ativo permanente, e se o bem for vendido, transferido ou baixado antes de 48 meses, o crédito restante deve ser estornado proporcionalmente, certo? Então, eu comprei essa máquina e eu vendi ela com 2 anos, né? Então, os 2 anos seguintes, eu tenho que estornar esse crédito, eu tenho que baixar esse crédito. E aqui o controle de créditos do ativo permanente, ele se realiza na tela do próprio bem do ativo imobilizado, nessa aba SIAP, onde aqui eu tenho o valor do ICMS, né? Se esse ativo imobilizado vier proveniente da nota fiscal, né? Eu vou até colocar um manual aqui para vocês, como cadastrar esse bem ativo imobilizado automaticamente na importação da nota, aqui no chat para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se é esse manual. Pronto, é esse manualzinho aqui. Estou compartilhando com vocês um chat, que seria o nosso manual de como cadastrar o ativo imobilizado automaticamente. E quando o bem ele vem automaticamente, ele já preenche esse valor de ICMS da própria nota fiscal. Se esse bem vocês estão criando manual, então vocês têm que vir aqui e preencher o valor de ICMS propriamente dessa compra. Clicando em preencher aqui, você clica aqui do lado do mês, aqui, ó, botão direito, e lançar o crédito do ICMS. Repara que ele vem, ó, por parcela e competência.
ele vem a parcela apropriar e o fator. O fator, ele é determinado em cima das minhas compras e venda do mês. E o valor apropriado seria a parcela apropriar vezes o fator. Aqui eu tenho um campo se ele foi baixado ou se ele está em atraso e qual mês eu vou apropriar essa parcela em atraso. O que seria essa parcela em atraso? Eu vou pegar todos os meses que eu não aproveitei esse crédito, vou juntar e apropriar em determinada competência. Aqui nesse exemplo eu estou apropriando todas essas parcelas de 2021 até 2023-09, tudo na competência 2309, que seria o crédito SIAP extraporâneo. E vem o bloco H, que seria o nosso inventário. O que seria o bloco H? Ele serve de base para auditorias fiscais e apuração de crédito CMS. Ele permite o cruzamento com o livro de inventário e com a contabilidade. Ele identifica custos em quantidades em estoque na data do inventário. E ele declara os estoques de mercadoria, matérias-primas, produtos acabados e materiais de uso e consumo. A data de apresentação, o inventário é obrigatório no SPED fiscal quando? Quando existe em estoque no final do exercício, 31/12, ou em caso de mudanças de regime tributário, de simples para presumido ou real. Eu tenho que fazer esse inventário, eu tenho que inventariar tudo que eu tenho em estoque para eu fazer a minha primeira FD ICMS/IPI. Se eu estou mudando de simples para presumido e real. Ou quando o fisco solicita inventário extraordinário, como em situações de fiscalização ou encerramento das atividades. Então, esse seria o momento que eu tenho que declarar o meu inventário no meu SPED fiscal ICMS/IPI. Certo? E onde é que eu declaro esse ICMS, né? Onde é que eu declaro o inventário aqui no Atenas? Para eu declarar o inventário, eu venho aqui em relatórios anuais, inventário. E aqui eu tenho duas formas de ter esse inventário, pessoal. Eu posso vir aqui diretamente calcular esse inventário. O que seria esse calcular? Ele vai pegar a movimentação de entrada e saída das minhas notas fiscais e ele vai fazer um menos o outro. Quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou. Lógico, né? Para eu fazer da forma calculada no sistema, eu tenho que ter um controle rigoroso de tudo que eu compro e tudo que eu vendo. Se aquele produto que eu comprei é o mesmo produto que eu estou vendendo e etc. Se eu tiver uma falha nesse processo, a opção calcular ela não irá ter o seu funcionamento pleno. Ou a segunda forma, que seria importar através de planilha Excel. Eu consigo montar uma planilha de Excel com essas colunas e importar o inventário. Caso eu não faça o uso do módulo administrativo aqui, propriamente do Atenas. Caso o cliente ele não utilize o módulo administrativo do Atenas, ele faz as entradas e saídas dele em outro sistema de terceiro, você pode pegar uma planilha, montar e importar aqui dentro do Atenas. A partir do momento que você importa, deixa eu ver se tem algum inventário aqui para demonstrar. Não tem. A partir do momento que você importa, o registro eles vão estar aqui. O produto, a entrada e saída desse registro. Certo? Então é isso. A gente passou pelos blocos principais do nosso arquivo SPED fiscal. A gente demonstrou ponto por ponto, onde cada bloco representa a sua informação. E por último, a gente finalizou a inclusão e cálculo do inventário, certo? Aproveitar esse tempinho para passar um recado importante para vocês, que a partir do mês que vem, ou próxima semana, que o mês já está se acabando nessa semana, o nosso encontros será a partir das 2h da tarde, não mais 13 horas, O nosso encontro será a partir das 14, em vez de 13, propriamente
do que a gente havia, né, feito de costume, certo? Então, nosso próximo encontro da quarta que vem não será mais 13 horas, sim 14 horas, certo? Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado da live e se ainda continuar algumas dúvidas, pode entrar em contato no nosso suporte. A gente vai estar disponível em lhe atender e tirar todas as dúvidas possíveis. Vou ficando por aqui e a gente se vê na nossa próxima live.